Boa tarde, alunos do nono ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá todo mundo se cuidando, com saúde, ainda em casa? Pessoal, nas nossas aulas, né, desse segundo semestre, né, terceiro bimestre, nós conhecemos alguns gêneros jornalísticos, né, que foi o anúncio publicitário, a reportagem, certo? Onde nós vimos o discurso citado nos textos jornalísticos, onde nós vimos a continuidade, a progressão textual, que à medida que um texto vai tomando rumo, né, vão aparecendo novas ideias e esse texto vai tendo uma continuidade, progredindo textualmente. Hoje nós vamos conhecer uma nova modalidade de texto, né? Hoje nós vamos ver o editorial, que também é um gênero jornalístico. Nós vamos ver agora algumas características, né, do editorial. Logo depois nós vamos passar para o estudo do texto no livro de vocês, como a gente sempre faz, tá bom? Então, o editorial, ele é um artigo, né, um artigo jornalístico que apresenta a opinião de um grupo sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado. Então, eu quero que vocês relembrem, né, as características da reportagem. A reportagem, geralmente, ela é assinada por um repórter, né? O editorial, não. O editorial, ele não é assinado, né? Porque a opinião que está sendo mostrada no texto é a opinião de um grupo de pessoas que representam um veículo de comunicação. Por exemplo, a editora Veja, né? Ela coloca um editorial lá sobre um determinado assunto, né? E lá no final, quem vai assinar esse editorial não vai ser o editor, não vai ser o repórter, vai ser o veículo de comunicação como um todo. Por exemplo, a revista Veja, a Folha de São Paulo, Diário do Nordeste, certo? Então, essa é uma das características centrais do editorial. Ele não leva o nome, né, de uma só pessoa que vai assinar o texto, mas de um veículo de comunicação, seja ele um jornal, seja ele uma revista, certo? Ele leva a opinião global, né, a opinião geral daquele grupo ao qual ele está representando. Então, um editorial é um artigo que apresenta a opinião de um grupo sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado. Essencialmente, um editorial é um texto de opinião que apresenta o posicionamento da empresa jornalística, revelada em linhas gerais nos manuais de redação ou cartas de princípios. Então, vejam, é um texto de opinião que apresenta o posicionamento da empresa jornalística e não de uma única pessoa, certo? As características do editorial. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro, indiferente. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. Se vocês forem lá no jornal Diário do Nordeste, certo? Vocês podem ir folheando as páginas, vocês vão verificar que tem um local lá chamado editorial, certo? Todos os jornais de grande circulação, eles têm essa parte, essa coluna chamada editorial, que ele vai trazer a opinião do veículo de comunicação como um todo, e não só daquela pessoa que está escrevendo o texto. Então, a objetividade e imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Logo, os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter,
de modo que evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está por trás do canal de comunicação, uma vez que os editoriais não são assinados por ninguém. Eles levam, né, o nome do veículo de comunicação ao qual eles estão inseridos. Assim, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo, ou seja, ele leva a opinião, ele de uma maneira mais subjetiva, né, daquelas pessoas que o estão escrevendo, e não simplesmente leva a informação, mas ele leva a opinião. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Pelas características apontadas acima, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central, crítico, já que expõe um ponto de vista, e informativo, porque relata um acontecimento. O jornal que apresenta matérias excessivamente críticas e opinativas e que não possui um ambiente separado para editoriais é considerado de opinião, certo? Então, esse artigo de opinião, vejam bem essa última frase. O jornal que apresenta matérias excessivamente críticas e opinativas e que não possui um ambiente separado para editorial é considerado de opinião. É tanto que em alguns jornais, né, tem lá bem grande em letras garrafais, artigo de opinião, né? Percebam que o artigo de opinião, lá embaixo, ao terminar o texto, ele vai ser assinado pelo repórter, pelo redator. E não, e o contrário do editorial, quando não existe esse artigo de opinião, certo? Ele leva o nome do veículo de comunicação ao qual o texto está inserido. Entenderam até aqui? Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, entre outros. Certo? Os termos são organizados pelos editorialistas, que expressa as opiniões da equipe, por isso não recebem a assinatura do autor. Aquela opinião que está ali no editorial expressa a opinião de um grupo de pessoas, certo? Da equipe que faz o jornal ou a revista. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, o jornal, a revista, o rádio, né? Contanto que hoje, pessoal, a gente vê muito no meio virtual. A gente praticamente não vê jornal impresso hoje, né? Porque o meio virtual, ele tomou muito isso para si. Então, o meio virtual, hoje, ele está presente na nossa vida também nessa parte da informação. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta ao Editor, certo? Como fazer um editorial? Como é que a gente vai fazer um editorial? Para produzir, pessoal, olha, eu já venho falando para vocês várias e várias vezes que tudo que a gente vai fazer de produção textual, nós precisamos ter um estudo prévio, certo? Nós precisamos ter um estudo prévio para que a gente possa produzir um conhecimento de mundo. Ou seja, se eu vou escrever um determinado assunto sobre, por exemplo, sobre a crise na economia provocada pela ascensão do Covid-19 no Brasil, né? Então, eu preciso ter um determinado conhecimento desse tema para que eu possa escrever, né? Para que eu possa me adequar e não fale nenhuma besteira, né? Então, eu preciso ter um conhecimento prévio. Então, para qualquer tipo de texto que você vai escrever, você precisa ter um conhecimento de mundo para que você possa escrever com adequação. Então, para produzir um editorial, inicialmente, é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso,
Faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Então, nós vamos ver aqui uma estrutura que ela é mais ou menos básica, né, do texto do editorial. Pode ser um texto dissertativo argumentativo. Os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Novamente, salientando aqui é uma regra básica, certo? É uma regra básica. Pode ser um texto dissertativo argumentativo. Os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. A introdução, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, ou seja, na introdução, como a gente já viu tantas e tantas e tantas dezenas e centenas de vezes, que aí na introdução eu vou fazer uma abordagem geral, né, do meu texto. É lá onde eu vou conceituar os principais elementos que eu vou tratar lá no desenvolvimento e lá no fechamento, né? Então eu vou fazer uma abordagem geral do tema que eu estou tentando tratar. O desenvolvimento, momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Nesse desenvolvimento, momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Geralmente esse desenvolvimento aqui, pessoal, ele é a maior parte do texto. É onde o autor ele vai argumentar, onde ele vai apresentar suas ideias, onde ele vai apresentar o seu ponto de vista. E a conclusão é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Aqui eu vou fazer uma abordagem final. Eu vou finalizar o meu texto, certo? Eu vou finalizar o meu texto levando em consideração os elementos que eu apresentei tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Então, eu vou retomar elementos lá da introdução e vou retomar elementos também do desenvolvimento, certo? Fazendo o fechamento geral, né, da opinião do autor ou da equipe que está escrevendo o editorial. Passo a passo para fazer um editorial. Como é que eu vou fazer esse editorial? Primeiro de tudo, né, eu preciso escolher o tema, né? Eu preciso escolher o tema e esse tema ele precisa ser estudado. Eu preciso ter um conhecimento de mundo, né, desse tema. Antes de mais nada, devemos escolher o tema que iremos abordar no editorial. É muito comum os editoriais de jornais focarem em assuntos da atualidade. Para isso, eles também apresentam um título. Por exemplo, a Lava Jato e as eleições no Brasil, né? Como eu já citei para vocês, a crise econômica provocada pela Covid-19, né? Os impactos financeiros, né, provocados pela crise do coronavírus. Eu estou falando isso porque é um tema muito atual na nossa realidade. Uma maneira de despertar para essa questão inicial é estar antenado nos acontecimentos atuais, viu? Antenado, por isso que eu coloquei entre aspas, certo? Porque você precisa estar bem ligado, né, em tudo que está acontecendo na atualidade, nos acontecimentos atuais. Para isso, você pode realizar uma breve pesquisa sobre os temas e selecionar alguns que eles são interessantes. A estrutura do texto, né? Independente da escolha, devemos seguir a estrutura básica desse tipo de texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como eu já citei para vocês, que a introdução ela vai fazer uma abordagem geral do texto, né, do assunto, vai fazer uma abertura com os principais elementos do texto. O desenvolvimento, onde eu vou apresentar os meus argumentos, defender minhas ideias sobre o tema que eu estou tratando. E a conclusão, né? A conclusão vai ser a última parte do texto, onde eu vou retomar os elementos lá da introdução e do desenvolvimento e vou fazer uma abordagem geral, um fechamento geral do assunto que eu estou tratando, certo? E, finalmente, nós temos a revisão, né? Vocês lembram muito bem que nos trabalhos que vocês fazem, né? Vocês fazem o trabalho de vocês, né, numa forma de rascunho, e depois desse rascunho, quando vocês vão passar limpo, vocês vão fazendo uma espécie de revisão textual. Então, no editorial,
né? Nada mais do que uma revisão, é como se você fosse passar o texto a limpo, né? A parte da revisão é muito importante para nos certificarmos de que o nosso texto ficou coerente e que não apresenta erros da norma culta. Outro ponto fundamental da revisão é analisar a linguagem que foi escolhida de acordo com o nosso público-alvo. Por exemplo, pessoal, se eu quero dirigir o editorial para uma classe científica, né, eu tenho que usar termos científicos. Se eu quero me dirigir, né, a um público mais tecnológico, eu vou utilizar termos tecnológicos. Então, de acordo com o público-alvo ao qual eu esteja direcionando o meu texto, eu preciso utilizar expressões e frases e termos, né, que sejam de acordo com aquele público ao qual eu esteja direcionando o meu texto, certo? Se fazemos o editorial para uma revista que é muito lida por adolescentes, aqui, a linguagem pode ser mais descompromissada, criando uma aproximação com esse público. Dessa maneira, é muito importante conhecer nossos leitores, pois isso facilitará a produção desse texto, certo? Então, o editorial, sendo que ele é direcionado para um determinado público, né? Então, ele precisa usar, entre aspas, o linguajar daquele público que eu estou direcionando o meu texto, certo? Conclui-se que as características principais dos editoriais jornalísticos são: as principais características dos editoriais jornalísticos são caráter objetivo e subjetivo, linguagem simples e clara, textos dissertativos, argumentativos, temas da atualidade e textos relativamente curtos, certo? Porque o editorial não é que nem um romance, né? Ele não é que nem uma crônica, né? Uma crônica, um texto dissertativo, argumentativo. Ele é um texto mais curto, mais direto, né? Onde ele trata especialmente, porque eu citei a crise da Covid-19, né? Porque é um texto que trata essencialmente sobre problemas, sobre temas da atualidade, né? Uma linguagem simples e clara, caráter objetivo e subjetivo, dependendo da linguagem do público-alvo ao qual eu estou me direcionando, certo? Então, pessoal, agora vocês vão abrir o livro de literatura de vocês na página 122. Página 122, onde tem o editorial. Página 122, onde eu estou tratando do editorial. Vamos lá, pessoal. Encontraram a página do editorial na página 122. Página 122. Então, pessoal, na página 122, nós temos o editorial Gênero em Foco. A maior parte dos jornais e revistas do país, quando informa sobre os fatos, evita misturar notícia com opinião, certo? A notícia, pessoal, ela é um texto essencialmente narrativo, enquanto o editorial, né, e o artigo de opinião, eles visam a mostrar a ideia, né, os argumentos, o ponto de vista dos autores, sendo mais puxado para um texto dissertativo, certo? E para expressar a opinião que tem sobre os acontecimentos, utiliza uma seção específica para esse fim, o editorial. Leia a seguir um editorial publicado em um jornal de circulação nacional.
Então, pessoal, olha, nós temos na página 122 um editorial chamado Política Insalubre. Política Insalubre. Assim como tubulações de água e esgoto ficam ocultas debaixo da terra, o tema do saneamento básico também segue quase invisível na política nacional. As manifestações de junho, ao alijarem-se no de pauta de demandas por saúde, educação e segurança, apenas perpetuaram essa miopia tradicional. E, no entanto, é no campo sanitário que as deficiências do Estado brasileiro se manifestam da forma mais contundente. Há algo profundamente errado com o governo, com um país, que se contenta em deixar 37% dos homicídios de fora da rede coletora de esgoto, aí consideradas as fossas sépticas ligadas ao sistema. Ainda mais vergonhoso, há no Brasil cerca de 8 milhões de pessoas sem acesso a um mero banheiro. Verdade que eram 17% em 1995, mas não chega a ser motivo de orgulho cumprir só no século XXI um requisito tão básico de civilização. No que respeita à água encanada, os 519 mil quilômetros da rede distribuidora chegam a 82,4% dos brasileiros, ainda longe da virtual universalização atingida na eletricidade, que alcança quase 99%, e no ensino fundamental, 97% das crianças de 7 a 14 anos estão na escola. Sem água potável de confiança e sem destinação segura de dejetos, a população fica sujeita a doenças da pobreza como diarreia. Não é por acaso que saneamento básico é inerente à ideia de moradia digna. Houve avanços, por certo, em 2011, 1,3 milhões de casas foram conectadas à rede coletora de esgotos, um crescimento de 5,6%. Na de água houve 1,4 milhão de novas ligações, mais 3,1%. Mas já se calculou que, no ritmo histórico, a universalização conjunta desses serviços demoraria um século. As metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, Plan SAB, são de consecução duvidosa. Prevê-se que, em 2033, 93% dos domicílios de áreas urbanas terão esgotos coletados e tratados. A distribuição universal de água tratada nas cidades viria 10 anos antes. Na zona rural, se consideram aceitáveis poços artesianos e fossas sépticas. Para chegar a isso, todavia, seria preciso investir um total de 508 bilhões nos próximos 20 anos, 298 bilhões de recursos federais e 210 bilhões de outras fontes, privadas, municipais, estaduais. O realismo impõe reconhecer que o meio trilhão de reais não se materializará em 2 décadas. Constatação deplorável, porque poucas coisas farão mais sentido para o verdadeiro desenvolvimento do país que adotar toda a população de serviços sanitários eficientes. Internações e mortes por problemas gastrointestinais são mais raras hoje, mas ainda significativas. 462 mil e 2.100 por ano, respectivamente. Estima-se que 25% das internações e 65% das mortes possam ser eliminadas com a universalização de fontes seguras de água. A Organização Mundial de Saúde afirma que 4 bilhões são economizados em serviços de saúde para cada R$1 investido em saneamento básico. Além disso, há correlações que não deveriam ser ignoradas. O aproveitamento escolar de crianças, onde há saneamento adequado, aumentam 30% e a produtividade do trabalhador 13%. É preciso, pois, buscar fontes alternativas de financiamento. A iniciativa privada seria uma opção óbvia, não fosse o caos regulatório que caracteriza o setor, a começar pela superposição de deveres entre as esferas governamentais. Aqui do lado, pessoal, nós temos um quadro do saneamento básico nos domicílios urbanos atendidos
em porcentagem em 2011 e 2001. O Brasil, né, em 2001 tinha 61,7, em 2011 69,4. Na região norte, 10,6 e no ano de 2011 21,6. Região nordeste, 34,5 em 2001 e 49,9 em 2011. Na região sudeste, 84,9 em 2001 e 89,3 em 2011. Na região sul, 56,6 em 2001 e 2011, 66,8. E no centro-oeste, em 2001, 38,3 e em 2011, 48,8. Percebam que ainda existem, pessoal, muitas pessoas em situação deplorável de pobreza, né? A gente vive, graças a Deus, em um ambiente, em uma cidade onde a gente já não vê tanto isso, né? Mas se você, aqui na nossa sede do município, mas se você for bem aqui nos arredores da nossa cidade, né, em alguns sítios vizinhos, a gente ainda vê muita gente passando fome. A gente ainda vê, pessoal, muita gente sem um banheiro em casa. A gente vê muita gente sem um fogão, sem uma geladeira. Então, por isso que eu sempre digo, né? A gente tem que agradecer a vida que a gente tem. Porque tem muitas pessoas que não chegam nem perto, né, da situação que tem um mínimo de dignidade para viver, certo? Então, na primeira questão, pessoal, uma das características dos editoriais é a atualidade do tema de que tratam, ou seja, assuntos do momento quase sempre polêmicos. O editorial lido, publicado na edição do jornal de 22 de nove de 2013, comenta o relatório do IBGE, síntese dos indicadores sociais, divulgado na ocasião no qual o Instituto apresentava a situação do saneamento básico no Brasil. Levante hipóteses. Com que finalidade o jornal publicou esse editorial? Pessoal, responda, a gente volta já já para corrigir, tá? Vocês vão responder somente a primeira questão. Somente a primeira questão. Pessoal, olha então. Na primeira questão, com que finalidade o jornal publicou esse editorial? Qual foi a finalidade da publicação do editorial Política Insalubre, né? Chamar atenção para a questão do saneamento básico no país, chamar atenção para a questão do saneamento básico no país e motivar os políticos a tomar medidas concretas. E motivar os políticos a tomarem medidas concretas, vírgula. Além de informar a população sobre o problema. Além de informar a população sobre o problema, considerando-se que, apesar da importância que tem,
O tema não estava presente entre as reivindicações populares de junho de 2013, nem costuma aparecer nos discursos dos candidatos a cargos políticos. Quer dizer que os políticos não estão, né, de acordo com o editorial, não estão se preocupando, né, com a questão do saneamento básico. Então, repetindo, finalidade de chamar a atenção para a questão do saneamento básico no país, chamar a atenção para a questão do saneamento básico no país e motivar os políticos a tomar medidas concretas, vírgula, além de informar a população sobre o problema. Além de informar a população sobre o problema. Considerando-se que apesar da importância que tem, o tema não estava presente entre as reivindicações populares de junho de 2013. Nem costuma aparecer nos discursos dos candidatos a cargos políticos. Quer dizer que os candidatos a cargos políticos nem colocar nos seus discursos, né? Eles não colocam a questão do saneamento básico. Não é isso? Então, na segunda questão. O editorial geralmente constitui-se de 3 partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, são apresentados o assunto e a ideia principal, ou a tese, né, defendida pelo jornal ou revista, ou seja, o ponto de vista do jornal sobre o tema. O desenvolvimento é composto de parágrafos que fundamentam com argumentos a ideia principal. E a conclusão, geralmente, é formulada no último parágrafo do texto, né, gente? Onde a conclusão ela vai retomar elementos da introdução e do desenvolvimento e fazer um fechamento de uma maneira geral. Qual é o assunto e a ideia principal do texto apresentados no primeiro parágrafo? Qual é o assunto? Leiam apenas o primeiro parágrafo. Qual é o assunto e a ideia principal do texto apresentados no primeiro parágrafo? Ora, o primeiro parágrafo diz: assim como tubulações de água e esgoto ficam ocultas debaixo da terra, o tema do saneamento básico também segue quase invisível na política nacional. As manifestações de junho, ao alijarem-se da pauta de demandas por saúde, educação e segurança, apenas perpetuaram essa miopia tradicional. Então, qual é o assunto e a ideia principal do texto apresentados no primeiro parágrafo? Vamos lá? No primeiro parágrafo. Respondam somente a segunda questão, tá? Somente a segunda questão. Somente a segunda questão.
retomem a leitura, pessoal, do primeiro parágrafo, para que vocês possam responder a questão 2, tá? Então, pessoal, olha, na questão 2, o editorial geralmente constitui-se de 3 partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, são apresentados o assunto e a ideia principal ou tese defendida pelo jornal ou revista, ou seja, o ponto de vista do jornal sobre o tema. O desenvolvimento é composto de parágrafos que fundamentam com argumentos a ideia principal. A conclusão, geralmente, é formulada no último parágrafo do texto. Qual é o assunto e a ideia principal do texto apresentados no primeiro parágrafo? Ora, o assunto é o saneamento básico no Brasil, como a gente pode ver. Saneamento básico no Brasil. A ideia principal é a de que esse tema foi praticamente excluído da política nacional. A ideia principal é de que esse tema foi praticamente excluído da política nacional. A ideia principal é de que esse tema foi praticamente excluído da política nacional. Pessoal, eu vou deixar um vídeo para vocês, né? Lá na descrição, na introdução da aula, sobre o editorial, certo? Só para vocês, para a gente complementar mais o nosso estudo sobre o editorial. E para correção, para a gente fazer a correção na próxima aula, vocês vão fazer da página 124 até a página 127. Da página 124 até a página 127, tá bom? Página 124 até a página 127, para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá certo? Então, vocês vão agora para o videozinho que eu deixei lá na introdução, para a gente complementar mais o nosso estudo sobre o editorial, tá bom? Para a gente complementar a nossa aula. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de vocês e nossas famílias. Tchau, tchau.